Vamos abrir o coração e escutar com atenção. El-Waqt, o tempo. O tempo é precioso. O tempo é o que causa, é uma dimensão. Podemos reduzi-lo ou acelerar, sim ou não? Quando pensamos no tempo, tendemos a pensar nas formas com as quais medimos a passagem. Um relógio, um cronômetro, ou pensamos em um intervalo de tempo, como 1 hora ou 1 minuto. Toda a humanidade sempre se preocupou com o tempo. A passagem do tempo, a medição do tempo, as qualidades científicas do tempo. Falamos até com alguns filmes sobre a viagem no tempo e a relatividade do tempo, a direção do tempo e a roda do tempo. Existem teorias e conceitos sobre o tempo, e ele é estudado na religião, na filosofia e na ciência. O tempo tem até valor econômico, o tempo é dinheiro, o tempo tem importância social e pessoal. Usamos o nosso conceito de tempo para situar eventos e marcos em sequência. Ordenamos nossas vidas com a base no tempo, e no Islã as vidas são estruturadas com a base nas orações diárias, nas 5 orações. No século XI, o grande cientista Avicena duvidou em um certo tempo da existência do tempo físico, argumentando que o tempo só existia na mente devido à memória ou à expectativa. Os teólogos, os eruditos islâmicos e até alguns cristãos adotaram a ideia de que o tempo é linear. Existem até versos na Bíblia que dizem que existe um tempo para tudo. Como fala, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O tempo tem valor intrínseco, que é reconhecido até em músicas motivacionais para adultos e cantigas de roda para crianças. Para perceber o valor de um ano, pergunte ao estudante que foi reprovado, que não passou. Para perceber o valor de um mês, pergunte à mãe de um bebê prematuro, que nasceu antes dos 9 meses. E para perceber o valor de um segundo, pergunte ao sobrevivente de um acidente. O Alcorão e as tradições, a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deixam claro que o Islã considera o tempo um recurso muito valioso. Os fiéis, os crentes, são encorajados a conscientizarem-se do tempo, reconhecer a sua importância e organizá-lo de forma sábia. Se os seres humanos não desperdiçarem ou abusarem do tempo, mas pensarem nele como uma bênção de Deus, terão toda a razão para esperarem sucesso nessa vida e na vida futura. Como disse Deus no Alcorão Sagrado, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Deus diz, pela era, ele jura pelo tempo, que o ser humano está na perdição, exceto, salvo os crentes, os fiéis que praticam o bem, aconselham-se na verdade e recomendam-se uns aos outros a paciência e a perseverança. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam instruiu seus seguidores e, consequentemente, os crentes, os fiéis, a conhecerem e valorizarem a importância do tempo nas seguintes tradições. Como disse, a humanidade permanecerá de pé no dia do juízo final, até que seja perguntada sobre 4 coisas importantes
a sua vida, como viveu, a sua juventude e como a usou, os seus bens materiais, como os adquiriu e gerenciou, e o seu conhecimento e como os utilizou. Existem dois fatores de Deus que são esquecidos por muitas pessoas: saúde e o tempo vago, o tempo livre. O Islã nos ensina que o tempo passa muito rápido e não pode retornar nunca, é irrecuperável. E a dádiva mais preciosa que a humanidade possui e pode ser tirada de nós a qualquer momento é o tempo. Deus é o doador, mas também é o limitador. O tempo passa rapidamente e Deus nos lembra no Alcorão que os meses e anos passam, mas quando estivermos diante dele, de Deus, no dia do juízo final, nosso tempo na terra parecerá como se tivesse vivido, sonhado e adorado por menos de um dia. No próprio Alcorão, como é passado ali, um deles disse: quanto tempo permaneceste aqui? Responderam: estivemos um dia, ou parte dele. Outros então disseram: nosso Senhor sabe melhor do que ninguém o quanto permanecestes. Responderão: permanecemos um dia, ou uma parte de um dia. Interrogai, pois os encarregados dos computos. Um crente, um fiel, não deve jamais desperdiçar o seu tempo precioso em coisas que não aproximarão do seu Criador. Ações que não o beneficiam, ou a sua sociedade, ou a humanidade em geral, são ações desperdiçadas, tempo perdido. O Islã categorizou as coisas de acordo com o seu nível de importância. Os primeiros muçulmanos costumavam capturar e usar cada segundo de seu tempo. Uma vez Rabi al-Bunay, rahmatullah alayhi, falou: quando meu pai estava em seu leito de morte, fui ajudá-lo a pronunciar o testemunho de fé, dizer que não há divindade merecedora de adoração, exceto Deus. Então ele disse: filho, me deixe sozinho, porque eu recitei todas as minhas súplicas 5 vezes e estou no 6º ciclo agora. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também disse aos seus seguidores: não amaldiçoe o tempo, Adhar, porque foi Deus quem preparou o tempo. O Imam Nawawi, rahmatullah alayhi, comentou sobre isso, dizendo que o significado da frase "porque foi Deus que preparou o tempo, que criou o tempo", significa que é Ele quem faz com que eventos e acidentes ocorram, e é o Criador de tudo que acontece. Aqueles que entendem o valor do tempo devem esforçar-se para organizar seu tempo e fazer planos realistas. A vida inteira de um crente pode ser considerada adoração quando aquela pessoa está consciente de fazer apenas o que agrada a Deus. As obrigações religiosas devem ser a prioridade. Entretanto, Deus Todo-Poderoso é um generoso, e o tempo que parece voar quando estamos ocupados com os nossos afazeres torna-se cheio de bênçãos quando estamos usando para agradar o nosso Criador. As palavras de Deus no tempo, a palavra de Deus no Alcorão e a mensagem do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aos crentes são claras e óbvias, e é um dito à humanidade que se conscientize do tempo. Deus nos lembra de que a vida nesse mundo é temporário e não sabemos o momento designado da nossa morte. Como fiéis, não devemos jamais desperdiçar ou abusar do tempo, mas sim devemos valorizar o tempo como uma bênção, uma dádiva de Deus. Devemos compreender que desperdiçar um único momento é uma oportunidade perdida que nunca irá retornar jamais. Quando o nosso tempo nesse mundo terminar, não haverá volta e seremos responsabilizados por tudo o que fizemos. O tempo, então, queridos irmãos, é precioso, é valioso. Ou como disse o profeta Muhammad, o tempo é como uma espada. Se você não cortar, saiba que ele vai te cortar. Tome cuidado. Aproveite o tempo da melhor maneira, da maneira que Deus ama.
da maneira que alcança a satisfação de Deus. Que Deus abençoe a todos nós e abençoe o nosso tempo e a nossa vida. Bora calar o fico, o filho que eu quero. Nós estamos indo na boa forma. Suplique e invoque a Deus. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم. Devemos aproveitar o nosso tempo de hoje, que é o melhor dia da semana, o dia da sexta-feira, para refletirmos o que fizemos durante toda a semana. Devemos pegar o dia de hoje como uma bênção, uma dádiva verdadeira de Deus, e entender um dito, um hadith autêntico, transmitido por Bukhari, sobre a autoridade de Abu Huraira, radiyallahu anhu, que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, falou: toda a minha nação entrará no paraíso. Toda a minha nação vai entrar no paraíso, exceto aqueles que recusaram. Perguntaram: ó mensageiro de Allah, quem irá recusar? Então ele respondeu: quem me obedece entra no paraíso, quem me desobedece, este então recusou. Ao explicar esse hadith, quem o desobedece? Aquele que desobedece ao mensageiro de Deus, que a paz esteja sobre ele. Aquele que não segue a Sharia, a lei islâmica, significa que ele se recusa, ele não quer o paraíso. Se ele quisesse, ele faria então por onde? Então aquele que empreende o raciocínio e os abandona, não quer o paraíso. Quanto aquele que deseja o paraíso, é aquele que obedece ao mensageiro de Deus, que a paz esteja sobre ele. Aquele que segue a Sharia, a lei divina, submete-se a essa lei, preserva a religião de Deus, abandona as coisas proibidas, cumpre os deveres e se esforça por boas ações. Este é aquele que quer o paraíso. Deus Todo-Poderoso nos lembra: e apressem-se, sejam rápidos ao perdão do seu Senhor, que é um paraíso tão vasto quanto os céus e a terra. Foi preparada para os fiéis, para os justos, aqueles que passam bons momentos e na adversidade, e que reprimem a raiva e que perdoam as pessoas. Em outra passagem, Deus nos lembra: corram para as profundezas da terra, uma bênção do seu Senhor e um jardim cuja largura é tão ampla como o céu e a terra, preparados para aqueles que acreditam em Deus e em seus mensageiros. Essa é a generosidade de Deus. Significa dizer, o que significa isso? Significa, quem quiser o paraíso de verdade, quem quiser ter a felicidade eterna, quem quiser a bênção no tempo, ele se apressa, seja rápido para realizar ações boas, trabalhar duro, temendo a Deus, confiando em Deus. Quanto aquele que se afasta disso, se afasta de Deus, renega as tradições do profeta sallallahu alaihi wasallam, significa que essa pessoa não se importa, significa que essa pessoa, na verdade, recusou. Então vamos aproveitar o tempo e não vamos ser os negligenciados, aqueles que negligenciam, aqueles que recusam. Vamos ser aqueles que aceitam, vamos ser aqueles que praticam, que aceitam a Sharia, a lei de Deus e a suna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.